E aí, pessoal, hoje é o episódio 1 do novo quadro aqui do canal Sua Carteira na Mira. Nesse quadro, pessoal, eu vou observar a carteira dos inscritos que me mandaram o link do Investidor 10 lá pelo Google Formulários, que eu deixei o link na descrição do último vídeo, tá? E se você quiser, assim como esse inscrito que me enviou a carteira, se você também quiser mandar a sua carteira pra gente dar uma olhadinha aqui, pra gente deixar a nossa sugestão de o que pode melhorar na sua carteira, ou se está ótimo do jeito que está, é só você entrar aqui no Investidor 10 e eu vou explicar o passo a passo de como você vai fazer para deixar esse link público lá no Investidor 10. E aí é só você copiar esse link e colocar lá no Google Formulários, no link que eu deixei no último vídeo e também que eu vou deixar nesse, tá bom? Aqui eu estou no Investidor 10 e aí eu vou entrar na carteira. Aqui está a minha carteira. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir em configurações. Aí aqui já aparece o nome da carteira e a visibilidade. Nessa parte da visibilidade você vai clicar, vai colocar como pública. E aí vai aparecer uma janela para você marcar. Deseja adicionar um delay para a carteira restrita ou pública? Aí eu coloquei aqui, não, mostrar em tempo real. E salvar. Depois que você salva, ó, configuração alterada. Aí ela já está pronta para você enviar o link. Então o que você vai fazer? Vai aqui em URL, seleciona todo o link até o finalzinho com a barra, copia, clica com o botão direito, copia, ou se não, Ctrl+C, Ctrl+V, e cola lá no Google Formulários, que eu deixei disponibilizado para vocês no último vídeo, tá? Aí, pessoal, eu venho aqui, a gente clica aqui no formulário para o quadro Sua Carteira na Mira, e vai abrir aqui o formulário para você colocar a sua carteira. Aí eu coloquei aqui algumas perguntas, aí depois que você respondeu todas as perguntas e colou o link do Investidor 10, você envia o formulário. Então, pessoal, vamos para a primeira carteira do quadro Sua Carteira na Mira. E a primeira carteira que chegou para a gente aqui foi a do João Ferrão. Lá no próprio formulário, eu já disponibilizei algumas perguntas para a gente ter uma noção de quem é a pessoa que está enviando a carteira aqui para a gente. Então, pessoal, o João, ele tem 30 anos, ele é professor de filosofia contratado no estado de Minas Gerais há 5 anos. E a sua renda básica, né, é em torno de R$ 2.500 por mês. Ele investe desde janeiro de 2024, então está fazendo aí 1 ano e 2 meses mais ou menos. Isso de forma assídua, né? Constante. Ele aporta na média de R$ 1.500 a R$ 1.800, pessoal. Está começando com o pé direito aí, com um aporte assim bem significativo. Só que, pessoal, olha só, ele não tem reserva de emergência, nem reserva de oportunidade. O que me preocupa é essa questão de não ter a reserva de emergência. Por que me preocupa, pessoal? Apesar dele já estar contratado pelo estado de Minas Gerais há 5 anos, pode acontecer uma emergência e ele ter que tirar esse dinheiro todo da renda variável. E nem sempre a gente consegue resgatar esse dinheiro. Por exemplo, se a bolsa estiver em queda, você não consegue reaver todo o dinheiro que você colocou em determinadas ações, para que você utilize esse seu dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a essa questão da reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é necessária principalmente para quem está iniciando os investimentos, e ela é a primeira coisa que você deve fazer como investidor, tá bom? Então, assim, é mais ou menos de 8 a 12 meses do seu custo de vida mensal, tá? Então, João, já é a primeira dica para você. Não é recomendação de investimento, mas eu faria isso, começaria a montar a reserva de emergência antes de continuar a investir na renda variável. Mas, se você quiser montar essa reserva de emergência ao mesmo tempo em que você monta posições na renda variável, é uma ótima ideia também. Mas aí você poderia dividir ali o seu aporte. Então, os 1.800, coloca 900 na reserva de emergência a cada mês e investe 900, né? Até completar esse tempo, né? Mais ou menos o valor mensal que você gasta, multiplicado aí de 8 a 12 meses, para você ter segurança de, se caso acontecer alguma coisa, você não precisar retirar esse dinheiro da bolsa e tomar algum tipo de prejuízo. E aí o objetivo dele, pessoal, é gerar uma renda extra com proventos para antecipar a sua aposentadoria. Ele falou aqui que gosta de ações porque elas têm um maior potencial de valorização em comparação com os fundos imobiliários, mas, no entanto, isso não significa que ele não goste dos fundos. Pelo contrário, eles são ótimos para gerar renda passiva e trazer estabilidade à carteira. Por isso, minha estratégia é manter aproximadamente 75% do meu patrimônio em ações e 25% em fundos imobiliários, equilibrando crescimento e renda. E aí a meta dele para o mês de dezembro de 2025 é alcançar 50 mil
em patrimônio investido. Então agora, pessoal, vamos para a carteira do João. O João tem um valor aplicado de R$ 28.077, um saldo bruto de R$ 28.800 e uma variação positiva de 2,58%. Bom, como o João falou, né, ele começou assiduamente no início de 2024. Porém, a gente pode olhar aqui no Investidor 10, que a primeira vez que ele colocou um dinheirinho ali na renda variável foi lá no mês 8 de 2022. Lá ele colocou um pouquinho de capital e deixou ali por algum tempo. Depois ele colocou mais um pouco de capital, lá em 1 de 2023, chegando aí o valor aplicado de 1.139. Depois ele aportou mais um pouco, chegando a 2.950. E depois, pelo jeito, ele deva ter vendido os ativos e o valor aplicado caiu para 929. Ficou aí até certo tempo, depois, pelo jeito, ele tirou mais uma parte do dinheiro, ficou 336. E lá em 9 de 2023, ele voltou e o valor aplicado estava em R$ 2.335. Porém, nesse período do mês 9 de 2023 até o mês 1 de 2024, ele manteve esse valor que ele tinha aplicado e a partir do mês 1 de 2024, ele começou a se manter constante na bolsa, que foi o que ele falou, né? Então, ele começou ali com o valor aplicado que já tinha de 2.416. No mês seguinte foi para 4.234, depois aumentou um pouquinho e aí foi crescendo, né, aos poucos, até chegar o momento em que a escadinha se formou de forma constante aqui e chegar no valor do patrimônio, né, de 28.077, aqui em 3 de 2025. Então, pessoal, a carteira dele é composta de 90% ações, 6,77% em fundos imobiliários, 2% em estoques e 0,44% em REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Aqui, já de cara, a gente vê que ele tem muitos ativos, né? Tem 12 ações, 15 fundos imobiliários, 2 REITs, né? E 11 estoques, né? Que são as ações americanas. Então, pessoal, eu vou começar pelos ativos que normalmente eu não tenho muita familiaridade. Por quê? Porque eu acho que, como tem muitos ativos, e vocês sabem que eu prefiro concentrar as minhas ações, né? Concentrar os meus ativos em poucas e boas empresas e aumentar a quantidade de ações de cada empresa que eu tenho em carteira. E aí, aqui, a gente já pode ver que são muito ativos. Se a gente somar aqui todos, dá em torno de 40 ativos, pessoal. E é muita coisa para esse patrimônio que ele tem aqui aplicado. Então, olha só. Em estoques, ele tem 11 ativos. Antes de eu gravar aqui para vocês, eu fui dar uma pesquisada, né? Porque eu não conheço todos esses. Conheço um ou outro, porque, igual eu já falei para vocês, eu foco em ações brasileiras. E essas estoques não estão, né, na minha estratégia de investimento. A gente tem um valor aí de R$ 686, uma variação positiva de 12%, mais ou menos. Ele tem aqui, ó, a ABBV, que é uma biofarmacêutica, que envolve medicações inovadoras, pesquisa e desenvolvimento. A gente tem essa ENB, que é a Enbridge, de transporte e distribuição de petróleo, SBUX, que é o Starbucks, que aí são produtos alimentícios como chás, cafés, né? Temos também a SO, que é The Southern Company, desculpem a pronúncia. Ela é responsável por energia elétrica e gás natural. JNJ, que é a Johnson & Johnson, que a gente já conhece aqui no Brasil. Tem aí que ela é uma empresa de higiene pessoal, né? Sabonetes, protetores solares, cuidados com a saúde mesmo. A Verizon Communication, uma empresa de conectividade, telefonia e internet. A gente tem essa RY, que é o Royal Bank of Canada. Ela tem produtos e serviços bancários. A gente tem essa COST, que é a Costco, que é um clube de compras por assinatura, que tem muita variedade de produtos. SCO, que é o Cisco Systems. Ela é uma empresa de tecnologia de segurança e aplicações em nuvens. Temos também essa Exxon, que é ExxonMobil, que é um setor de energia, petróleo e gás natural. PEP é a da PepsiCo, né? Que comercializa, né, Cheetos, Doritos, Gatorade, por aí vai. Então, pessoal, a gente tem muitas empresas, né, que também estão dentro, né, dos REITs aqui. Os REITs nada mais são, né, do que os fundos imobiliários americanos. E aqui, se eu não me engano, dentro desse O, a gente tem várias empresas que ele já tem aqui selecionadas através das stocks, né? Então, assim, a gente tem que olhar porque a gente fica
sobreposto, né, nos ativos. Então, isso também não é interessante. Porque se eu já tenho os REITs, né, que me dão a possibilidade de investir em várias empresas ao mesmo tempo, para que eu vou ter elas em estoque? E o contrário também é verdade. Se eu tenho elas escolhidas a dedo, para que eu vou colocá-las através dos REITs, né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Agora vamos para os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Ele tem 2 REITs, né? Tem o VC e o O. O VC, pessoal, pelo que eu pesquisei aqui, são voltados a cassino e entretenimento. E o O, ele é um Health Income, que dentro dele tem lojas de varejo, como a Tesco, o Walmart, grandes lojas de departamento, né, dos Estados Unidos. E aí, a variação aqui desses rates na carteira dele está em 10%, mais ou menos. Agora a gente vai para os fundos imobiliários, que, pessoal, aqui, diga-se de passagem, já olhando assim, a gente pode ver que são muitos fundos, e eu me pergunto se o João consegue acompanhar todos esses ativos que ele tem na carteira dele. Porque, querendo ou não, pessoal, são muitos ativos, né? E a gente pode ver aqui que ele tem poucas cotas de cada ativo, né? A maioria aqui, ele tem uma cota de cada fundo imobiliário. Então, será que isso está sendo realmente benéfico para a carteira dele? A gente tem que pensar isso aí um pouco, tá? Porque é aquela questão, né? Se você tem uma ação de uma empresa, você vai receber o dividendo proporcional a essa quantidade de ações que você tem daquela empresa. No fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, o que eu acho que que o João deveria fazer, né, é concentrar mais os aportes nos fundos imobiliários que ele mais confia, digamos assim, né, para a gente conseguir ter um maior fluxo de dividendos quando essas empresas anunciarem, né, os fundos, no caso, tem a distribuição de 95%, né, todos os meses. Eu acho que cabe ao João analisar de forma assim, mais específica quais são os melhores fundos desses que ele tem aqui em carteira e concentrar, né, os seus aportes nesses fundos que ele escolher. Por quê? Porque à medida que for evoluindo na carteira e na quantidade de cotas, né, desses fundos, ele vai aumentar a quantidade de dividendos também. Então, isso é só um adendo aí. E aí eu vou falar aqui por alto dos fundos. E aí, pessoal, peço a vocês que já têm costume de investir em fundos, vocês que já têm mais experiência, que vocês possam opinar aqui sobre os fundos imobiliários do nosso amigo João e auxiliar ele a escolher os melhores aqui dentre esses, né, para que ele consiga melhorar aqui ainda mais a sua carteira. Desses 15 ativos, ele tem 60 cotas do MXRF11, que é um fundo de papel. Ele tem o HGLG11, 2 cotas, que é um fundo de tijolo. Tem o TRXF11, 2 cotas, que é um fundo de tijolo também. Tem o KNCR11, mais 2 cotas, que é um fundo de papel. Tem HGRU11, uma cota, pelo que eu vi, esse fundo é misto. Ele tem uma cota do LVBI11, que é um fundo de tijolo. Ele tem o XPML11, mais uma cota, que é um fundo de tijolo também. Ele tem o BTLG11, uma cota também, que é um fundo de tijolo. TVRI11, também é de tijolo. O RBVA11 também é de tijolo. Tem o VGIR, né? VGIR11, 4 cotas. É um fundo de papel. Tem o CPTS11, que é um fundo de papel também. Tem o BTCI11, de papel também. Tem o KNSC11, que também é de papel. E, por último, o GARI11, que é um fundo de tijolo. Então, pessoal, vocês podem ver aí que ele tem mais ou menos uns 6 fundos de papel e mais ou menos um fundo de tijolo e um misto. Então, pessoal, se fosse a minha carteira de fundos imobiliários, eu faria o seguinte: eu escolheria os melhores dentro de todos esses que ele colocou aqui. Pode ser, sei lá, 4 ou 5, e concentraria os meus aportes neles, né? Dividido entre fundos de papel, fundos de tijolo, e tem aqueles fundos híbridos também, né? Que deve ser esse misto. Então, eu faria isso, pelo menos aí uns 4 ou 5 ou 6 também, para não reduzir tanto, né? Mas eu não colocaria tantos ativos assim na minha carteira, ainda mais que o valor, né, que ele tem alocado em fundos imobiliários é só o valor de 1.948. Ainda assim, pessoal, eu, como gosto de ações, eu não teria fundos imobiliários nesse momento, porque a carteira ainda está em fase de acumulação, beleza? Então, essas são as minhas considerações, não é recomendação de investimento, mas são sugestões que eu acho que talvez melhoraria a carteira dele. Por último, mas não menos importante, né?
Vamos para as ações. Então, pessoal, ele tem 12 ativos, 12 ações, né? O valor investido total nas ações é o valor de R$ 26.039. Ele está com uma variação positiva de 2,29%. E, como ele falou lá na descrição, no formulário, ele pretende deixar 75% da carteira em ações e 25% em fundos imobiliários, de acordo com a estratégia que ele se sente confortável, né, pessoal? Então, aqui a gente pode ver que ele está mais alocado atualmente em ações do que em fundos imobiliários. Então, pessoal, ele tem Banco do Brasil, 300 ações a um preço médio de R$ 25,80, representando 29% da carteira. Ele tem Petrobras, 100 ações a um preço médio de R$ 39,97, representando 12% na carteira. Tem CEMIG, 250 ações a um preço médio de R$ 11,13, representando 9% da carteira. Tem Copasa, 100 ações, comprou um preço médio de R$ 22,56, representando 8,46%. Tem 80 ações da ISA Energia, a um preço médio de R$ 24,05, representando 6% da carteira. Tem 150 ações da Taesa, da TAE4, a um preço médio de R$ 11,45, representando 6% da carteira. Temos também a Sanepar, 300 ações da Sanepar, a um preço médio de R$ 5,51, representando 6% da carteira. É o Itaú, Itube 3, 55 ações a um preço médio de R$ 29,24, representando 5% da carteira. Temos Vale, 20 ações a um preço médio de R$ 60,86, representando 3% da carteira. Temos BB Seguridade, 10 ações a um preço médio de R$ 38,98, representando 1% da carteira mais ou menos. Temos 15 ações do Banrisul a um preço médio de R$ 9,72, representando 0,58% da carteira. E por último temos a Semin, 5 ações a um preço de R$ 4,84, representando na carteira 0,11%. Então, pessoal, vocês viram aí que ele tem 12 ativos de ações, são ótimas ações, né? Empresas boas, perenes, que a gente realmente precisa, né? Ele está mais focado no Best mesmo, né? E tem algumas empresas de commodities. E aí, pessoal, o que eu primeiro faria aqui, para não estender muito o vídeo, que já vai ficar muito longo, né? Num primeiro momento, pessoal, eu concentraria os meus aportes nas ações do setor Best. Então, bancos, energia, seguro, saneamento, a telecomunicações, eu já falei para vocês que eu não invisto. E ele também não tem aqui. Então, eu concentraria mais em quem? Nos maiores bancos, né? Aí é uma questão que eu me sinto mais confortável. Os bancos maiores, eles são mais sólidos, mais estáveis, né? Então, teoricamente, são mais seguros de se investir. Então, eu prezo muito pela segurança, apesar de tomar risco na renda variável. Então, eu concentraria mais os meus aportes ali em Banco do Brasil ou no Itaú. Não teria, para ser sincera, o Banrisul, porque eu prefiro investir nos maiores bancos, que são mais sólidos, mais perenes, eles já passaram por várias crises. Então, pessoal, num segundo momento, eu aumentaria posição na seguradora, porque nesse momento os juros estão elevadíssimos aqui no Brasil e as seguradoras se beneficiam tanto de um cenário quanto do outro, tanto com juros altos, tanto quanto juros baixos. Então, eu acho que eu focaria nessa parte. O terceiro momento, pessoal, é em relação às elétricas. As elétricas que ele tem em carteira aqui é a CEMIG, a ISA Energia e a Taesa. A ISA Energia já passou, né, as datacons, então agora o próximo pagamento de dividendos vai ser só o ano que vem. Então, eu não aportaria na empresa no momento. A Taesa, ela está muito alavancada, saiu o resultado outro dia, e realmente eu estava esperando talvez uma redução nessa alavancagem, mas não veio, né? Subiu um pouquinho, está se mantendo ali na casa das 4 vezes ali. Então, assim, também não aportaria na empresa no momento. A única empresa aqui do setor de energia elétrica que eu aportaria, se eu tivesse ela em carteira, é a CEMIG, que é uma ótima empresa, e focaria também os aportes nela, porque também ela está com preço médio ali, ela está com preço atual muito bom, né? Está aí na casa dos R$ 10. Agora, pessoal, falando, um quarto momento aí seria a parte de saneamento, né? Que ele tem a Copasa e também a Sanepar. A Sanepar, pessoal, tem uma questão, né? Que ela pode receber um precatório do governo federal. Então, é uma possibilidade. E a gente tem a Copasa, que ela é uma boa pagadora de dividendos. As empresas de saneamento, elas também vão começar, né, a investir muito daqui para frente por causa do marco do saneamento. E aí, pessoal, vamos para o quinto momento. O que seria esse quinto momento, pessoal? João, você deveria tomar cuidado um pouco com a questão das commodities, porque a gente pode ver ali que a sua segunda maior posição está em Petrobras, né? Que é uma commodity, ela é muito cíclica e, ao mesmo tempo que ela está pagando muito dividendo, ela pode parar de pagar. Então, assim, a empresa é excelente, tanto é que eu estava olhando para colocar ela em carteira há um tempo atrás,
também, mas assim, ainda como eu estou na fase de acumulação, não vou colocar, só se ela se apresentar com um preço assim, bem legal, abaixo aí do que estava, né, que os últimos preços aí, recentemente chegou a bater R$ 34, né? Só tomar cuidado com isso, porque o que acontece? Ele tem 3 empresas de commodities aqui na carteira dele, que é a Petrobras, a Vale e também a Semin, né? Então, se a gente somar, né, tanto a Petrobras, que representa aí 12% da carteira dele, mais a Vale, que representa 4%, né? Então, ele tem mais ou menos 16% em commodities, mais uma partezinha pequena da Semin. Então, seria mais ou menos 16,69% em commodities, né? Então, seria a sua segunda maior posição, né, em relação aos setores, seria em commodity, enquanto o Banco do Brasil ocupa aí mais ou menos 30% da carteira. Então, é só tomar um cuidado em relação a essa exposição em commodities. Se você colocou na carteira, penso que você suporta, né, grandes oscilações aí no seu patrimônio ao longo do tempo. E, na verdade, eu deixaria uma dessas empresas de commodity e focaria os aportes nas empresas do setor BEST, que é onde eu me sinto mais segura e talvez não deixaria uma commodity ultrapassar aí em torno de 5 a 10% na carteira. Eu acho que eu seria o mais conservadora possível com uma commodity na carteira. E você aqui já tem 3. Então, só cuidado com isso aí. No geral, pessoal, a gente vê que a carteira dele está excelente. Todas as empresas aqui são muito boas, né? Fazem parte do BEST, fora as commodities. E eu acho que ele deveria focar mais nessa parte do BEST, né? Os bancos, as seguradoras, as de energia elétrica e as de saneamento. Só que a gente tem que observar o momento em que as empresas se encontram. No momento, o que mais tem gerado retorno, né, para os acionistas nesse ano de dificuldade com a taxa Selic nas alturas, creio eu que seja os bancos e também as seguradoras, tá? Então, o que eu faria aqui, pessoal, para enxugar a carteira, que eu acho que, assim, por esse patrimônio, eu deixaria menos empresas na minha carteira. Mas, como eu já tenho as 2 empresas, eu não venderia. Eu deixaria mais parado na carteira e focaria, né, os meus aportes nas empresas mais seguras, né, digamos assim. Então, por exemplo, o Banco do Brasil seria uma opção, né, a gente poderia investir na BB Seguridade também. E aí, aumentar a posição nessas empresas, né? No Itaú também, manter todas. Mas aqui a que eu falo assim, não teria mesmo, é realmente o Banrisul. Eu aportaria esse saldo aqui, né, de R$ 166 em outra empresa. Então, pessoal, a carteira eu acho que está bem equilibrada, né? A gente pode ver que são realmente a maioria do setor BEST e eu acho que ele está no caminho certo. O que vocês acham? Né? Eu acho que para não vender as ações, eu concentraria os aportes nas empresas principais aí da carteira, que seria Banco do Brasil, BB Seguridade, o Itaú também, né? CEMIG talvez eu aportaria se eu tivesse ela em carteira, porque os preços estão bons, né? E apesar de a empresa ter grandes investimentos pela frente, ela está sendo uma boa pagadora de dividendos, né? E aí, João, eu acho que é isso. Nada que foi recomendação de compra ou venda de ativos, mas eu acho que você poderia enxugar bastante a sua carteira para você conseguir ter um retorno maior, né, com esse valor que você já tem investido. A gente vê, pessoal, que a carteira dele, né, em todos os ativos aqui, no positivo, né, só que eu acho que tem muitos ativos, né, 12 ações, 15 fundos, 2 REITs e 11 estoques, isso dá 40 ativos. Se você conseguir enxugar aí para pelo menos uns 20, eu acho que faria mais sentido para você. Particularmente, deixaria a maioria das ações e reduziria mais os FIIs e as estoques, tá? Os REITs pode deixar também, né, porque são poucos, e aí você consegue acompanhar mais. E focaria mais os FIIs e concentraria mais o aporte dos FIIs em alguns FIIs só, né, alguns dos melhores FIIs que você já tem em carteira, e aí nas estoques já é mais difícil porque são todas boas empresas, né? Mas você deveria escolher e talvez até realocar esse dinheiro das estoques para os REITs, né? Já que você já tem essa parte em REITs e os REITs já investem em algumas das estoques que você já tem. Vamos agora, pessoal, para os proventos, né? Vamos ver quanto que ele já recebeu aqui de proventos nesse ano de 2025 e nos demais anos. Então, em 2022, né? Ele recebeu um total de R$ 7,20. Em 2023, R$ 153. Em 2024, já deu um salto, né, pessoal? Ele recebeu R$ 1.790. E agora, em 2025, só nesse início do ano de 2025, ele já recebeu um valor de R$ 688. E já tem alguns dividendos provisionados para o ano de 2026. Então, a gente pode ver aqui, pessoal, ó, o primeiro dividendo dele foi o valor de R$ 2,16, né? E atualmente, aí, o último dividendo agora em março, né, foi o valor de R$ 370. E o seu recorde, né, foi no mês 12 de 2024, o valor de R$ 1.110. A gente pode ver aqui também, pessoal, a evolução anual, né? Em 2022, ele recebeu R$ 7,20.
em 2023, 153 e em 2024, 1.785. E com certeza, né, nesse ano de 2025, esse valor vai ultrapassar aqui essa marca de 2024. E aí, pessoal, não sei vocês, mas eu fiquei muito curiosa para ver de onde que veio a maior parte dos dividendos. Provavelmente foi de ações, né, por causa da questão do valor maior que ele tem concentrado nas ações, mas vamos ver aqui de qual ação a gente está falando aqui, né? Banco do Brasil, 299, provavelmente foi da Petrobras, que ele tem uma das maiores quantidades e ela distribuiu muito mais que o Banco do Brasil, né? Então vamos pôr aqui Petrobras, ó, 594, a Petro. Realmente foi a da Petrobras. Por quê? Petrobras é uma das maiores posições dele, e aí se a gente comparar aqui, mesmo Petrobras tendo 100 ações da Petrobras, ele recebeu 500 aqui, e mesmo com 300 do Banco do Brasil, ele recebeu 200 e pouco. Então, olha só, dá diferença, né? O valor das commodities e do banco. Porém, o banco tem um dividendo constante, né? Praticamente constante. Vai crescendo de pouco em pouco e não falha nunca, né? Já a commodity, que é a Petrobras, tem épocas que vem uma paulada de dividendos, que é muito alto o dividendo, e tem época que o dividendo falha. Então, a gente tem que equilibrar isso tudo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já curte o vídeo, comenta o que você achou e deixa aí sugestões para o nosso amigo João no que ele pode melhorar aqui na carteira dele. E em relação aos fundos imobiliários, se você já tem experiência em investir em fundos, dê algumas sugestões aqui para o João, com certeza isso irá agregar muito na vida dele. E com certeza a carteira dele vai ser ainda melhor. Eu agradeço a você, João, por ter enviado a sua carteira e que você tenha muito sucesso na sua jornada de investidor. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!